Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, nesta terça-feira, dia 4 de janeiro, a palavra de Deus está em Marcos 6, do 34 ao 44. Naquele tempo, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque estavam como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Quando estava ficando tarde, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e já é tarde. Despede o povo, para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu: Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos perguntaram: Queres que gastemos 200 denários para comprar pão e dar-lhes de comer? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? Ide ver. Eles foram e responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus mandou que todos se sentassem na grama verde, formando grupos. E todos se sentaram, formando grupos de 150 pessoas. Depois Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu, pronunciou a bênção, partiu os pães e ia dando aos discípulos para que os distribuíssem. Dividiu entre eles também os peixes. Todos comeram, ficaram satisfeitos e recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e também dos peixes. O número dos que comeram os pães era de 5.000 homens. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos, amadas irmãs, na multiplicação dos pães, nesse milagre que nosso Senhor faz, saciando a fome de uma multidão de homens, nós vemos a ação de Deus, a preocupação de Deus e principalmente a misericórdia de Deus. Jesus começou a falar a uma multidão, Jesus teve compaixão, porque aquele povo parecia ovelha sem pastor. E Jesus então faz o quê? Ensina-lhes muitas coisas. Daí a pouco aparece alguém preocupado com a questão de alimento material. Mas diante da multidão cansada, abatida, Jesus se compadece e Jesus ensina-lhes muitas coisas. Talvez a gente não perceba, mas ao nosso redor existe uma multidão cansada, abatida, faminta, e é uma multidão que tem fome de Deus, que tem fome da verdade, da palavra, dos sacramentos, que tem fome do céu, da santidade, das coisas de Deus. Às vezes nós nos enganamos e achamos que as pessoas querem apenas as coisas materiais, mas muitas vezes, gente boa, as pessoas querem uma oração, uma palavra, um conselho, uma visita. Por isso Jesus fala: dai-lhes vós mesmos de comer. Quer dizer, esse povo aqui não precisa ir embora para saciar a sua fome. Vocês têm o que oferecer a eles. Quantas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, pessoas vão embora da igreja e nós ficamos omissos, e nós tínhamos o que dar e não demos, por comodismo, por indiferença, por ignorância, ou simplesmente por não perceber que cada um de nós, católico, batizado, que vive a fé, nós temos muito o que oferecer. Então não perca a oportunidade, a chance de falar de Deus, de convidar para a missa, de incentivar as pessoas a fazerem um acampamento, um retiro, um encontro. Seja você a voz de Deus que sente compaixão, seja você as mãos de Deus que se compadece de uma multidão faminta. Tenha no seu coração os sentimentos do coração de nosso Senhor Jesus Cristo, que ninguém saia da sua presença sem uma palavra, sem um convite, sem um incentivo, para que viva intensamente a fé e busque saciar-se no Senhor.
Infelizmente, muita gente vai buscar saciar-se em lugares errados, muitas vezes contrários à fé católica, muitas vezes em situações que são até mesmo heréticas, que contrariam a autenticidade da fé, dos dogmas, da doutrina sã de que fala São Paulo. Que bom seria se as pessoas não precisassem sair de mãos vazias, de coração vazio, porque nós temos o que oferecer. No final do Evangelho, Jesus então faz um milagre. Ele pede que tragam os pães e os peixes, ele faz uma oração, multiplica o pão e o peixe e distribui aquela multidão, de tal forma que sobra ainda 12 cestos. Não é uma simples partilha. Há uma partilha no começo, porque eles colocam em comum o pão e o peixe, mas em cima disso há a ação de Deus, que faz um milagre. É o divino que intervém no humano, é o sobrenatural que age sobre o natural. E Jesus então multiplica o pão e o peixe e sacia aquela multidão, ensinando assim aos discípulos que eles são portadores da graça e que eles devem fazer como o Senhor fez, dar de comer ao povo, saciar a fome de fé de muita gente e não deixar que as pessoas vão de mãos e coração vazios. Que nesta terça-feira essa palavra caia no nosso coração e nos faça ser comprometidos com Jesus, com a palavra, com a igreja, e assim as coisas de Deus aconteçam sempre mais e melhor na vida de todos os que estão ao nosso redor. Deus te abençoe, Deus te guarde, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.